Olá, estamos aqui para continuar a nossa parte de séries temporais. Hoje nós vamos falar sobre o modelo das famílias GART. Se puder, se inscreva no nosso canal. Então, os modelos GART ou a família ART são uma categoria de modelos heterocedásticos. As referências que nós temos aqui, eu posso mencionar esse post que nós fizemos para trabalhar com o GART, o livro do Enders, o capítulo 3, especialmente. Também podemos sugerir aqui esses slides do professor Zivot e o texto clássico aí do Boleslav, Glossary to Art, GART. É um texto bastante interessante para quem quer adentrar nesta seara, nesse tipo de modelo. Outros textos que eu gosto de recomendar, esta dissertação aqui da Sepúlveda Furriel, lá de Portugal. É uma grande vantagem que ela está em português, então eu acho prática para o pessoal aí que trabalha com a língua portuguesa. Os textos do Perlin e outros aqui, o Mastella, o Vancin Ramos, é um artigo bastante prático. Você consegue o acesso ao code neste GitHub, e o livro do professor Marcelo Perlin também, bastante interessante para trabalhar com vários modelos, e tem lá uma seção sobre o GART. Bom, se você pegar lá o texto do Walter Enders, ou mesmo outros livros aí de econometria, como o livro do Pedro Costa Ferreira, por exemplo, você verá a descrição de alguns fatos estilizados típicos aí de séries temporais. Por exemplo, a presença de tendência nas séries, ou que você pode observar que a volatilidade não é constante no tempo, a presença de clusters de volatilidade ou correlações entre o volume e a volatilidade. Então, uma palavra bem comum dentro dessa literatura é a volatilidade, que nada mais é do que a variância estar se modificando no tempo, né? Ou como podemos achar estranho, mas é o que acontece, a variância varia no tempo, ou seja, não temos mais a ideia da homocedaticidade, nós teremos então heterocedaticidade dentro da série temporal. Ainda podemos ter situações onde os choques podem ter uma persistência no tempo, ou ainda o fenômeno do que nós chamamos de cauda pesada, né? Uma distribuição leptocúrtica dos retornos, né? Então fat tails. As séries ainda poderemos observar que as séries parecem serpentear, elas parecem movimentações variadas, né? Ou ainda podemos observar co-movimentações, co-movement, as séries andar de modo associado a outras séries temporais. Então são fatos estilizados aí típicos dentro das séries temporais, principalmente observados aí nas últimas décadas com as séries financeiras e principalmente com séries diárias, né? Então são cada vez mais comuns, mais frequentes nas séries, por exemplo, de ações e retornos de ações. Então, nós temos hoje um dataset bastante amplo. Você pode pegar do Yahoo Finance, usando aí o Quantmod ou outras fontes de dados, né, pacotes. Em diversos programas você consegue importar os dados e você vai verificar que elas têm aí esta heterocedaticidade. Então, por exemplo, essas imagens aqui que eu peguei dos slides lá do Pedro Costa Ferreira, das notas de aula, você consegue ver aqui as variações do índice Nikkei e o retorno diário desta série, e você consegue verificar que tem pedaços aí, subsamples, que tem variâncias distintas, né? Então, você consegue observar aí a situação da heterocedaticidade. Podemos verificar aqui o exemplo também do que eu comentei sobre a distribuição ser leptocúrtica. Ela teria, então,
uma distribuição um pouco mais em pé do que a distribuição normal, que seria a mesocúrtica, tá certo? Também aqui podemos observar a série DAX, na Alemanha, que tem aí uma tendência bastante explícita, e se você olhar a série aí dos retornos, você verá então retornos aí heterocedásticos. Bom, então o que nós chamamos aí de família de modelos ART-GART nada mais são do que modelos que têm uma heterocedassidade, portanto a gente vai tratar aí esse ART seria a sigla para os modelos autorregressivos heterocedásticos, a condicional à heterocedassidade, e o modelo vai ter aí o G na frente quando a gente estiver falando do modelo generalizado, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E essa heterocedassidade pode ocorrer em modelos aí de séries temporais. Eu coloquei essa observação aqui para dizer que até algumas décadas atrás a gente achava que essa heterocedassidade só aconteceria em seção cruzada. E nós vemos que não. Ela acontece também em séries temporais, principalmente nas séries diárias. E nós teremos as mesmas consequências da heterocedassidade da seção cruzada, ou seja, estimativas de mínimos quadrados são não tendenciosas e consistentes, seus erros padrões, no entanto, serão inconsistentes, e da mesma forma as estatísticas aí dos testes de hipótese, intervalos de confiança, né? Então, a gente pode olhar dentro desse texto aí, desses slides do Boleslab, que eu citei ali embaixo, o Glossary to ART-GART, ele tem aí uma descrição bastante rica dos modelos GART, desta família de modelos. Então, a gente precisa utilizar aí estimativas com erros que sejam aí robustos para a heterocedassidade. O modelo mais comum aí dessa família, né, ART, ele veio aí do Engel, o Robert Engel, que ganhou o Prêmio Nobel em 1982, dentro desse contexto aí do Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Você tem aí uma expressão para a série aqui em nível, né? Então o YT em função de variáveis ZT, comumente a gente costuma colocar aqui como sendo um modelo do tipo ARIMA, né? Então o YT em função de variações passadas, a parte autorregressiva e partes de médias móveis, né? O Moving Average, a parte do MA. E o que nós temos aí de diferente é que nós teremos aqui uma expressão para a variância, ou seja, para a volatilidade. Então nós queremos encontrar uma expressão que possa reproduzir adequadamente esta variância, ou seja, modelar a variância. Além de modelar a série, nós queremos modelar a variância. E o Engel colocou aí o modelo ART mais simples, que é esta variância em função do termo de resíduo ao quadrado. Então seria um modelo de um termo autorregressivo, portanto. Então essa modelagem, neste caso, né, a variância do resíduo condicional ao resíduo passado é uma função então do quadrado do resíduo em T-1, ou seja, a observação passada. Bom, nós falamos aí de família ART, né, porque nós queremos modelar essa parte, né, da variância, dessa volatilidade. Vários autores foram desenvolvendo aí centenas, milhares aí de modelos, variações desta expressão, então dando origem ao que nós chamamos aí de ART, GART, EGART, TART, ART-M, GJR, GART e vários outros que nós veremos aí durante esta exposição. A estrutura básica, né, proposta aí pelo Boleslab, é que vamos imaginar que quando você tem aí uma amostra aleatória, você pode achar a estimativa da variância por essa expressão. Somatório, vamos imaginar que a série seja chamada de xi, seria então o somatório de xi menos x barra ao quadrado, tudo isso sobre n. Isso aqui seria
a expressão da variância. X barra aqui é a média dessa série xi de 1 até n, tá certo? Então a gente teria aqui uma expressão para a variância. Vamos imaginar agora que nós tenhamos um n bastante pequeno. Então, se nós imaginarmos aqui uma amostra com n igual a 1, assumindo uma média zero, aquela expressão vai se tornar simplesmente x². Ela vai sobrar só apenas esse termo, porque é xi menos x barra. Se o x barra é zero, todo aquele termo ao quadrado dividido por n, se n é 1, então nós temos aí como resultado que a nossa variância vai ser x². Agora vamos imaginar essas ideias pensando uma série aí de preços de ações. Então, se nós temos aí preços de ações, eu vou ter YT como um valor em um determinado tempo T, YT menos 1 vai ser o valor no dia anterior, se for uma série diária, YT menos 1 vai compor, portanto, a nossa diferença, ΔYT. E uma estimativa da volatilidade, então, pode ser sugerida como ΔY ao quadrado. Então, para o caso aí de uma série de retornos, nós teremos aí a diferença entre um dia T e o dia anterior. Essa diferença dará a ideia de retorno e esta variação ao quadrado vai dar a ideia da volatilidade. Então, imagine aqui uma série para uma série temporal YT, eu posso fazer então aí o log desta série. Ela teria, por exemplo, esse tipo de comportamento aqui aleatório, tá certo? Eu tenho aqui eu posso observar uma tendência, eu posso observar que em alguns momentos eu tenho oscilações diferentes, né? Então existe uma variância, mas a variância em um pedaço pode ser dita como diferente de outro pedaço, né? Eu posso construir aí as séries de delta desta série e de delta ao quadrado. Então aqui nós teríamos, por exemplo, a expressão para o retorno. Então eu consigo daquela série ver que este retorno ele dá bem mais volátil, né? Principalmente aqui nesse pedaço, onde a gente consegue ver então que eu tenho uma variância diferente, eu tenho uma volatilidade maior aqui neste pedaço. Se eu fizer o ΔY ao quadrado, eu chego à ideia do que o Boleslav chama de cluster de volatilidade, né? Então, eu até coloquei a palavra no inglês ali, cluster in volatility, que para ficar mais explícito. Daquela mesma série, eu vou conseguir observar então que quando eu elevo aquela diferença ao quadrado, os picos vão ficar exacerbados. Então, eu consigo ver com mais facilidade aqui esta volatilidade. Outra forma de olharmos aí o cluster de volatilidade é verificando a autocorrelação em outras medidas de volatilidade. Então, tipicamente, são sugeridas aí na literatura o retorno ao quadrado, o valor absoluto dos retornos, e no post aí que nós colocamos aí no Warpubs, a gente coloca essas duas imagens aqui do autocorrelograma, né, da função de autocorrelação ou correlograma dos retornos absolutos, aqui neste caso, e dos retornos quadráticos, então o RET quadrado. E a gente vai ter aí uma evidenciação da volatilidade quando você tiver aqui correlações fora da banda de confiança, tá certo? Então, neste caso aqui, nós temos essas duas barrinhas ali, indicativas aí de que tem alguma volatilidade. Nesta simulação aí foi um GART bastante simples, então por isso que temos aí apenas duas barrinhas. Mas em outros slides vocês verão aí que essa volatilidade apareceria aí em várias barras, dependendo do tipo de volatilidade da série.
Esse exemplo aqui, nós temos aí a Bovespa para o período após 2010, com dados aí desde 2010, 0101. É um exemplo que tem também aí nas notas de aula do professor Pedro Costa Ferreira. E você pode ver aí os valores para a Bovespa, tá? Para uma janela após de janeiro, 1º de janeiro de 2010. Então você tem aí uma série bastante volátil, você pode imaginar que ela tem aqui uma fase decrescente, depois uma fase crescente, mas você observa que ela tem vários períodos aí com bastante oscilações. Talvez para o usuário mais leigo ele ainda não consiga visualizar exatamente a volatilidade, mas ele tenha, nós vamos falar aqui de algumas técnicas, então, para você poder olhar essa volatilidade. Aqui é a série simplesmente do índice da Bovespa. E aqui nós fizemos então o ΔY e depois o ΔY ao quadrado. Então aqui a gente consegue observar que quando você parte para a série do retorno, o ΔY, você já consegue ver alguns momentos onde tem uma oscilação menor e alguns outros onde essa oscilação ficou bem mais acentuada. Quando você faz esse ΔY ao quadrado, aí sim você consegue ver os picos do cluster de volatilidade com bastante evidência. Bom, se a volatilidade pode ser pensada como ΔY ao quadrado, então você pode pensar também em modelar essa série como se ela fosse um arma, né? Então, vejo o exemplo aqui para uma R1 a partir desta série do ΔY ao quadrado. Você tem então o ΔY ao quadrado em função do ΔY ao quadrado em T-1. Essa é uma ideia, então, de um autoregressivo de primeira ordem, ou seja, de uma defasagem, um lag apenas. Então, seria a minha volatilidade dependendo da minha volatilidade do período anterior. O modelo ART, então, ele vai se relacionar a essa volatilidade do termo de epsilon. Então, essa variância, né, que a gente pode simbolizar, então, como a variância de epsilon em t, onde esta variância não é constante. Então é por isso que aparece esse H dentro dessa palavrinha ART, né, para a heterossedacidade. Algumas vezes vocês encontrarão esse sigma quadrado representado pela letra H de heteroskedasticity, né, do inglês ou do português também seria o mesmo H, né? Então, um ART P, ou seja, para P-legs, a gente pode generalizar, então, como sendo com P termos de defasagem. Então, a variância seria relacionada ao resíduo ao quadrado, né? T-1, T-2, T-P termos, tá certo? Ou ainda a variância relacionada a variações passadas, né, da própria variância, do ΔY em T-1, T-P, tá certo? Então aí você consegue observar aqui uma expansão, portanto, deste ART. A estimativa desses parâmetros seria aí por máxima verossimilhança, o ML, o Maximum Likelihood, né? Então, onde a gente tem aí a necessidade de estabelecer uma distribuição de probabilidade associada a esta série. Normalmente a gente coloca a série de distribuição normal, mas podemos ter aí tentativas de outras séries, como, por exemplo, no texto lá do Perlin e outros em 2021. Semelhante às propriedades, então, do AR, né, do modelo ARIMA, nós teremos aí para agora a volatilidade, para o ART. Né? Então, temos que explorar essa seleção de lags, né? E uma letrinha a mais aparece ali quando estivermos falando GART para o ART generalizado, foi a sugestão do Boleslav em 1986, como um aperfeiçoamento ao modelo ART do Engel. E vão surgindo aí várias outras variações, por isso que nós falaremos aí de família GART, né, para esta expressão da volatilidade, ou seja, vários autores vêm sugerindo diferentes formas, diferentes expressões
para modelar a variância. Então, dando origem aí ao TART, ao EGART, ao NART, MGART ou GART-M, GART na média, e aí vão aparecendo vários modelos. Então, o GART vai ser chamado GART-PQ quando nós tivermos aí semelhante a um modelo, como se fosse semelhante a uma arma, né, onde nós temos aí termos autorregressivos aqui defasados, e nós teremos também termos para uma média móvel, um moving average. Então, o ART generalizado, do Boleslav, 1986, do Journal of Econometrics, seria então uma expressão da variância como sendo um ômega mais um alfa vezes o resíduo em T-1 mais os vários termos aqui até o resíduo em T menos Q. Esse Q, então, associado à média móvel, semelhante a uma média móvel de um modelo ARIMA, né? E aqui a parte associada aos termos autorregressivos. Então, se eu chamar aqui de H em T, eu teria aqui em HT-1, HT-2, HT-P. Então, P termos para autorregressivo do GART e Q termos para a média móvel no GART. E para o ART11, então, um modelo mais restrito ali, eu tenho aqui, então, um ômega mais um alfa vezes epsilon ao quadrado T-1, mais um beta vezes HT-1. Esses parâmetros têm que ser positivos, existem restrições para esses termos serem positivos para que a variância sempre seja positiva, certo? Impondo aí, então, restrições ao nosso modelo que vão aparecer aí dentro da otimização da função de máxima verossimilhança. O GART-M, então, ou GART na média, vai aparecer também como uma alternativa. O Engel, Lillian e Robbins, em 1997, uma referência para o GART-M, ou vocês podem pegar lá do texto do Tsei ou do texto da Sepúlveda Furriel, que tem também descrições sobre o ART-IN-MIN ou o ART-M, quando o nível da variável depende de sua variância, ou seja, a expressão para o nível da série de retornos, ela vai depender aqui de uma parte, de um termo aqui, portanto, da variância, do termo H, né? E esse H vai ser modelado aí com várias formas funcionais. Neste caso, a matriz de informação nossa não é mais bloco diagonal, como nós tínhamos no ART11, típico, aquele ART, né, generalizado, o GART11. Vai haver aí um trade-off entre risco e retorno, esse risco associado à volatilidade, variando, esse risco variando aí com o tempo. O modelo EGART é uma outra variante importante, é o GART exponencial. O porquê? O que acontece? O Nelson, em 1991, ele propôs aí uma forma de melhorar o GART, porque segundo ele, o GART ele vai estar com uma resposta simétrica e ele ainda exige várias restrições para garantir a positividade. Nem o ART nem o GART conseguem permitir respostas assimétricas. O que são essas respostas assimétricas? É quando você tem impactos diferentes, quando você tem uma variação positiva em relação a uma variação negativa. Ou seja, quando as ações sobem, eu tenho um determinado resultado, um determinado impacto na volatilidade. Mas quando as ações estão em queda, eu tenho outro tipo de impacto e normalmente muito mais pronunciado. A volatilidade vai ser maior para quando as respostas são negativas, para quando as variações são negativas. Então, nós falaremos que existe aí um termo comum de falar que o mercado financeiro ele cresce com quedas, né? Então, você tem aí oscilações em momentos de altas e momentos de quedas, mas as quedas têm uma resposta de uma forma e as subidas, os aumentos, têm respostas de outra forma. Então, são respostas assimétricas. O modelo GART padrão ele não captura essas respostas assimétricas. Então, aparece o modelo EGART como uma alternativa para aperfeiçoar esse modelo. Ele assume
é esse formato aqui do tipo, então, o ln da variância vai ter aqui, então, uma expansão aqui dos nossos lags, né, dos diferentes, são polinômios, né, para a nossa parte de termos autorregressivos e de termos MA. Então, você vai ter aí uma exponencial dentro do nosso GART, dentro da nossa função de volatilidade. O Nelson, então, ele sugeriu também ali uma outra expressão, já mais simplificada, para facilitar aí a modelagem, né? Então, vamos imaginar aqui que nós estamos em 1991, ou seja, nessa época nós não tínhamos todo o potencial econométrico em termos de software, em termos de hardware, para rodar todos os modelos. Então, os nossos computadores hoje são muito mais potentes, os softwares também são muito melhorados em termos de algoritmos. Então, aqui nós teríamos um log da heterocidacidade como sendo um ômega mais um alfa vezes um termo aqui em módulo, ou seja, o retorno em T-1 dividido pela raiz da heterocidacidade, mais um gama vezes o retorno em T-1 por esta mesma raiz da heterocidacidade, mais um beta do log da heterocidacidade passada. Então, vejam, aqui nós temos uma parte que, quando for negativo, ele tira o valor absoluto, ou seja, fica um choque positivo. E aqui do outro lado, não, ele preserva o sinal. Aqui do outro lado, esse outro termo. Então, desta composição, vai nos assegurar aí respostas diferentes para quando são choques positivos e choques negativos, portanto. Então, como o modelo GART, ele é semelhante então ao modelo GART em logs, nós temos o log de K, o log de K. Aqui não dá para trabalhar com logs por causa dessa possibilidade de ter resultados aí negativos. Essa especificação em log vai assegurar que eu tenha positividade da variância. Isso dificulta um pouco os forecasts, mas ainda é possível fazermos, né? Porque hoje nós já temos aí uma modelagem, os softwares e as rotinas nos permitem chegar a isso. Essa volatilidade ela vai ser direcionada tanto pelo tamanho como pelo sinal do choque, né? Então, de acordo com a grandeza e o sinal, eu tenho resultados ali impactando de modo diferente. E um efeito leverage quando o gama for aí menor que zero. Então, este efeito corresponde a uma maior volatilidade após um movimento de preço descendente, tá certo? Então, isso vai dar uma característica bastante interessante, com alguns casos aí onde o modelo se ajusta melhor. Diferenças aí entre o GART e o eGART, né? Eu tenho uma que é usar o logaritmo e isso vai permitir então relaxar uma parte daquelas restrições dos coeficientes positivos do GART, né? E permite a resposta assimétrica. Então são as duas grandes diferenças que auxiliam aí, estão a favor do eGART. Outro tipo de GART assimétrico aí, proposto por Zakoyan em 1994 e também Glostin, Jagannathan e Runkle em 1993. Eles desenvolveram aí de modo independente um do outro, né? Aqui foi chamado de T-GART ou TART de Zakoyan e o outro ficou chamado de GART GJR. Então, em vários softwares você vai encontrar esta nomenclatura, esta terminologia, vamos dizer assim. Ele permite a heterocidacidade quando tem choque negativo, então ele também permite esta assimetria de resposta, tornando aí uma vantagem sobre o GART original, sobre o GART padrão, o standard, né? Então, quando eu tenho aí boas notícias, eu terei aí um retorno positivo alfa. Quando eu tiver más notícias, eu tenho alfa mais um gama. Então, neste caso aqui, o gama ele está associado a uma dummy para valores 1 de retornos negativos e 0 para retornos positivos. E neste caso, quando a dummy então for diferente de 0,
ele vai ter aqui um valor a mais para somar ao impacto aí causado pelo alfa, né? Então eu vou ter alfa mais gama quando eu tiver retornos negativos. Então é uma outra possibilidade que nós temos aí interessante, que pode ser comparada, e o que eu diria para vocês hoje, o que eu recomendo é simplesmente rode os diferentes modelos, o eGART, o GART GJR, e verifique aí qual deu resultados melhores em termos de critério de informação, melhores no sentido de que os valores melhores são de menores a CAIC, né? Então menores AIC ou menores BIC, se você estiver usando o critério Bayesiano. E também acho útil depois investigar as acurácias dos modelos. Então, os modelos GART, eles são caracterizados aí por produzirem a mesma resposta, eles não têm resposta assimétrica, o GART não tem, mas o GJR ele tem, né? Então ele vai permitir aí uma vantagem a mais se você tiver evidências aí de resultados assimétricos. Nós teremos aí na saída do software, quando estivermos rodando, nós teremos as saídas aí de testes para a assimetria. Se você identificar que tem evidências de assimetria, então você deve caminhar para modelos que consigam respostas assimétricas, ok? Então a gente sugere que compare os resultados e olhe aí os critérios de informação. Bom, dentro do R nós temos aí um monte de pacotes, tá certo? Eu sugiro que vocês olhem este Task View in Finance do R, lá do projeto, né, do R. O mais famoso é o RuGART, né? Então, para R, Univariate GART. Então, o GART univariado. Aí nós temos várias outras vertentes. O F-GART, o T-Series, que ele faz o GART padrão, Base-GART, Beta-T-GART, o Dynamo, o RM-GART, ele é do mesma ideia do RuGART, só que aqui é para o GART multivariado, tá certo? O CC-GART já para o multivariado também, GoGART também para o multivariado. O GEV Stable GART, ele faz aí o ARMA-GART, o ARMA-APART, e aqui o LGART é um outro pacote. Tem vários aí, ainda vão surgir muitos aí na literatura, com certeza, na tentativa de melhor modelar as séries temporais com heterocidacidade. O IGART ele é uma outra possibilidade, que é o do GART integrado, né? Então, é a lógica de que você tenha modelos GART com raízes unitárias. Então, por isso aparece essa figura do IGART semelhante ao ARIMA, né? Quando você tem a passagem do ARMA para o ARIMA, justamente por causa das raízes unitárias. Então, eu vou ter aí um polinômio de AR semelhante ao modelo ARIMA, como nós falamos, né? Então, ele tem a possibilidade de ter raiz unitária. Então, e este segundo termo, ele deve ser estacionário, ou seja, sem raiz unitária. Então, é um GART integrado, tá certo? O impacto, então, das variações passadas desse termo aqui, né, do Ni em T menos J, sobre o x², a nossa série, da volatilidade aqui da série, vai influenciar os valores futuros por vários períodos, tá certo? E aí, então, nós teremos essa necessidade, se nós investigarmos aí que tem séries não estacionárias para a volatilidade, nós teremos aí que investigar essa possibilidade do IGART. O Engel e o Boleslav em 86 e o Boleslav e o Engel depois em 1993, né, eles falam dessa integração na variância, né, como uma raiz unitária presente e com a ressalva de que os coeficientes aí de ART e GART eles devem somar 1 como uma restrição dentro do momento de você estimar o modelo. Os nossos softwares, por sorte, as nossas rotinas, elas já consideram essas restrições dentro, por exemplo, do pacote RuGART, que é um dos que eu gosto bastante.
Outra categoria aí dos modelos bastante interessante são os modelos tidos como ARFMA, né? O ARFMA seria então para Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average, ou seja, eu tenho uma volatilidade que ela tem uma integração não necessariamente uma raiz unitária igual a 1, mas sim com uma fração, tá certo? Dessa integração, que traduz uma memória longa, ou seja, os desvios que ocorrem aí na série, eles persistem por um tempo longo, eles não decaem rapidamente para zero, para o caminho normal, né? Para o caminho natural da série. Então, eu vou ter aí autocorrelações que vão ser examinadas. Se eu tiver ali um D igual a zero, eu tenho um decaimento exponencial rápido, né? Ou então eu posso ter uma persistência infinita se o D for igual a 1, mas eu posso ter um decaimento hiperbólico com algo fracional, que normalmente esse Dzinho então vai estar menor do que meio, tá certo? Então, nessas séries aí de memória longa. Bom, o Fiegart, ele tem aqui uma extensão do modelo Fiegart e do Egart, né? Então aqui chamado de Fiegart, você pode pegar lá no texto do Boleslav, no Glossary, e o Fiegart, então, é integração facional do Egart. Então, ele combina, né, as vantagens de um modelo exponencial, o Egart, que nós falamos anteriormente, com a questão da integração fracional. Então, a variância, nesse caso aqui, a nossa volatilidade, ela vai ser modelada por essa expressão, né, onde ele tanto consegue avaliar as questões dos polinômios aí para a exponencial, como para essa possibilidade de ter uma integração fracional, né? Então, para o valor de D aqui entre 0 e 1, ele implica então num decaimento devagar aqui, né, desta função, e aqui você tem então algumas similaridades com os modelos Fiegart e Gart, Hipper, né? Gart e o LM-Gart. Então aqui para o Fiegart, que foi comentado ali atrás, né? Ele vai ter então uma representação aqui para esta volatilidade, e você vai ter aqui um termo lambda K que vai associar a esse componente fracional, tá certo? E tipicamente o que a gente vê aí por esta fórmula Stirling aí é que esse D ele deve normalmente estar entre 0,35 e 0,45, mas isso ele vai ser estimado dentro do modelo, ok? O Component Guard, então, eu tenho aí desenvolvido aí pelo Engel e Lee, em 1999, né? Ele tem um modelo onde ele vai ter aí um tipo de um abatimento desse termo ômega barra, né? Um ômega médio, né? Uma volatilidade de longo prazo, esse ômega barra é essa expressão aqui, de ômega sobre 1 menos alfa menos beta, e o component GART, em relação a esse standard GART, o component GART ele vai ter essa expressão em relação à volatilidade de longo prazo aqui, Qzinho, né? Então, seguindo esta expressão, onde eu vou ter então os componentes transitórios, aqui a dinâmica transitória governada por alfa mais beta, e a dinâmica persistente por ρ, né? Então, quase equivalente aí a um GART22 não linear aí restrito, tá certo? Ele parece aí o long memory lá do Anderson Boleslav, né, que foi citado por eles, e o Galant, Zhu e Toshin, 1999.
Aqui eu coloco essa tela, eu não consegui um slide mais evidente deste, mas de outros GART models aí univariados, uma lista incompleta, né, que o Boleslav fez. Vocês conseguem ali pelo menos ver que tem um monte de outros modelos ART-GART, né, que são possíveis aí na literatura. Então essa lista aí vai longe, né? E nem sempre nós desenvolvemos todos eles, né? Os pacotes quase sempre eles desenvolvem aí uma parte deles, alguns deles vão ficando no esquecimento, porque provavelmente tem aí problemas para modelagem ou não são tão superiores aos que já estão implementados. Então são várias expressões para cada um dos modelos aí, então eles vão alterar as expressões para a volatilidade, tá certo? E o que nós podemos dizer é que normalmente nós tentamos aí os diferentes métodos e buscamos aí por ajustamentos superiores, né? Então, modelos que nos deem critérios de informação de Akaik, ou se você estiver usando o Bayesiano, o BIC, que os valores sejam menores, o melhor modelo tem menor critério de informação, e ainda olhando a estabilidade do modelo, se os testes para simetria, para volatilidade residual, presença de raízes unitárias, se eles vão sendo aplicados e obtidos os resultados aí de acordo. Inclusive, eu acho bastante importante frisarmos que, por exemplo, o texto do Perlin e outros, ele foi bastante rico do ponto de vista de demonstrar que é importantíssimo que o pesquisador realize os testes da série antes e durante a modelagem, de modo a garantir que o modelo está econometricamente correto, econometricamente bem ajustado. E aí você vai conseguir interpretações mais confiáveis e resultados aí de forecast com melhores acurácias. Bom, aqui a gente já menciona um pouquinho, adentrando na seara do R, né? O pacote RuGART é um pacote bastante utilizado, né, para o GART univariado, por isso tem esse Uzinho no nome, né? E o multivariado vai ser RMGART. Ele precisa de uma especificação, uma função, o GART spec vai ser utilizada para fazer essa especificação, e uma outra função, o GART fit, para o ajustamento do modelo. E depois teremos aí a nossa previsão efetivamente, tá certo? Então, nós teremos aí na especificação um comando básico para indicar o modelo da variância e o modelo da média, tá certo? O Variance Model é, então, uma lista que fornece o tipo de modelo a ser ajustado, a ordem, a presença de variáveis exógenas ou não. E o Mean Model eu tenho como padrão um ARMA 1.1, mas a gente sempre recomenda que sejam feitos aí outras tentativas para ordens superiores, aí, principalmente se você estiver trabalhando com retornos de ativos financeiros. O Variance Model, então, a parte da modelagem da variância, que é aqui o cerne desse vídeo todo, né? Você tem ali algumas alterações, são várias, mas eu coloquei as principais, né? O GART padrão, você vai usar model igual SGART, né? Essa letrinha aqui eu até pus ela em destaque para vocês. O GART-M, que é o GART na média, né? Você tem model igual a SGART, da mesma forma que o padrão, só que aí vão aparecer as diferenças aqui, ó. O comando, o argumento artm true, para indicar que tem aqui a variância na média, e o artpol igual a 2 para indicar que é a variância. O GART-M com erro padrão em média, ele vai ser parecido aqui esses dois, só que aqui o artpol vai ser igual a 1. O GART exponencial, eu vou usar model igual a EGART. Então, veja que agora mudou, não é mais SGART, vai ser EGART. Para o GJR, vai ser
GJR GART. E assim a gente vai chegando a diferentes modelos. Então, aqui eu tenho um exercício que eu coloquei no ARPubs para vocês. Vocês conseguem extrair o código, o script, o code de dentro do ARPubs. Né? Então, aqui a gente pega a série da Petrobras, a gente puxa os valores da série da Petrobras com o Quantimod. Depois nós vamos fazer um procedimento de limpeza, porque esta série tem alguns valores zero e tem também valores NA. Então a gente transforma os zeros em NA e depois a gente preenche os NAs com o último valor das ações. Depois disso a gente vai calcular os retornos pela função daily return e vamos então trabalhar com esta série. Neste caso aqui eu já fiz então a limpeza, pego agora, como vocês veem aqui, a imagem tem para a Petrobras e para a Bovespa após 2010, tá certo? Foi feita uma janela para o período após 2010, e usando aí o pacote FinTS, a gente consegue aqui fazer o ART test, ou seja, o teste para efeitos ART. O meu H0, a minha hipótese nula é de que não tem efeitos ART. Então, o que eu estou procurando? Estou procurando resultados de probabilidade baixos. No meu caso aqui, eu estou querendo modelar o ART para vocês, tá certo? Então, quando a probabilidade tem valores menores do que 0,05, como é o caso aqui, ó, para a Petrobras e aqui para a Bovespa, nós estamos rejeitando H0. Rejeitando H0, ou seja, o p-value foi muito menor do que o nível de significância, que eu estou adotando 0,05, e eu vou para a hipótese alternativa. Aí eu rejeito H0, eu rejeito que não tem, portanto eu tenho efeitos ART e eu preciso modelar a minha variância, certo? Para este caso aqui, eu preciso modelar a variância. Então eu vou pegar agora, eu vou chamar o pacote RuGART e como eu falei para vocês, o primeiro passo nosso é garantir a especificação do modelo. Então eu vou usar a função UGARTSpec, eu vou definir aqui um arma simples, tá certo? Do tipo 1, 0, ou seja, a minha série eu estou falando que ela na média tem um termo AR e nenhum termo MA. Estou falando para incluir a média e estou colocando aqui um GART padrão tipo 1, tá certo? Então esse GART aqui e aqui eu estou pondo 1 de ordem, essa é a especificação do meu modelo. Na hora de colocar o ajuste, então o GART fit, aí sim eu vou especificar, eu vou colocar a especificação e vou colocar o dataset. Neste caso aqui eu coloquei para o retorno da Petrobras, multipliquei por 100 para simplesmente colocar ela não em números tão pequenos, só por isso, mas não é dizer que tem que ter esse vezes 100, tá certo? Coloquei aqui a distribuição normal, então para ele fazer o GART padrão 1,1. E depois eu peço para ele mostrar a saída do GART, os coeficientes que foram ajustados aqui neste modelo. Bom, se você entrou ali no post, tá certo? Você vai achar aqui no item 9 a parte da modelagem. Como eu sempre recomendo, tem aqui a possibilidade de você fazer o download do código, ok? Bom, então aqui nós estamos com a especificação do GART. Neste caso, estamos com uma especificação 2.2 para a parte da média, mean model. Estamos com uma especificação inicial GART 1.1 para o GART padrão SGART, o Standard GART. E agora vamos então fazer o ajuste. O ajuste a gente usa o GART fit. Usamos para a especificação GART 11, que é o que foi feito aqui em cima, tá certo? E o nosso dataset é a série da Petrobras, os retornos após 2010. A distribuição normal, e nós vamos com isso rodar o modelo GART.
ele roda razoavelmente rápido, né? Então você pode pedir a saída print deste GART-FIT, então esse objeto que foi feito aqui da estimação, e ele vai dar uma saída bastante, eu diria, bastante longa. Então nós vamos tentar entender exatamente cada passo desta saída para vocês, ok? Bom, então essa primeira parte eu tenho as características do meu modelo. Então aqui eu tenho a parte do que foi feito em termos de SGART para a volatilidade e essa outra parte para o modelo em média. Ele sempre assume que é um ARFMA, por isso ele colocou aqui 202 ARFMA, tá certo? Ele é o padrão dele, ele vai representar desta forma. E a distribuição normal, tá certo? Essa parte de baixo eu tenho os parâmetros estimados. Então vocês vão ver aqui a associação com aquele modelo que nós apresentamos antes, né? O Mi, os termos para o AR1, para o AR2, MA1, MA2, ômega, alfa e beta, de acordo com as expressões que nós já havíamos colocado anteriormente para o GART padrão. Essa outra parte da saída, então um pouco abaixo daquela anterior, você vai ver aqui os coeficientes agora com erros padrões corrigidos, os robustos. Então agora nós temos aqui os mesmos coeficientes, a gente tem agora os erros padrões corrigidos, essa saída aqui que é a saída válida, a saída que você vai interpretar. Tá certo? Então, por exemplo, Mi aqui ó, é o coeficiente que está aqui como Mu, né? Ele não foi significativo, então poderia ser avaliada uma possibilidade sem ele, para ver se o modelo melhora. O ômega teve aqui uma significância, mas já apresentou aqui um pouco maior do que 0,01, mas está menor do que 0,05. Foi significativo também. Alguém poderia alterar aqui mais termos para R, para MA, mais termos para alfa, para beta, né? Mais lags, e aí verificar então se continuam significativos ou não. E a outra parte aqui é o critério de informação. Então eu tenho aqui a Kaique, Bay, Shibata, Hanaquin. Eu busco os menores valores para o critério, mas eu não estou, veja bem, eu vou ressaltar, um grande erro que se comete, que eu vejo muito por aí, comparar a Kaique com o Bayes, com o Shibata, não, é o Kaique deste modelo com o Kaique de outros modelos, por exemplo, do eGART ou do eGART, e aí você vai querer o menor critério de informação, mas você vai comparar a Kaique com a Kaique dos outros, o Bayes com o Bayes dos outros, não é comparar o Kaique com o Bayes, tá ok? Parece uma coisa óbvia, mas a gente vê por aí pessoas tendo esse tipo de equívoco. Bom, a outra parte do bloco, então, ele faz o teste aqui de Young-Box para avaliar a correlação residual, ou seja, eu quero ver se tem alguma coisa ainda que ficou de ART-GART nos resíduos, alguma correlação. Então, eu tenho aqui o Weighted Young-Box Test on Standardized Squared Residuals. Eu posso ver que o p-value dele deu bem acima de 0,05. Neste caso, né, não temos evidência de correlação serial nos resíduos quadráticos, porque foi maior do que 0,05. Eu não rejeito H0 e o meu H0 não tem efeitos residuais. Então está bom, ou foi um bom resultado. Bom, seguindo com a interpretação do RuGART, a gente tem essa parte aqui da saída de ART-LM tests, que são para investigar se ainda temos efeitos ART dentro do modelo. Então, esse valor aqui do p-value bem acima de 0,05 indica que nós não rejeitamos H0, portanto, eu não tenho mais efeitos ART. Isso é bom. Essa outra parte aqui, os Nibelon Stability Tests, eles são para verificar a estabilidade estrutural dos coeficientes. Então, o H0 nosso é que os valores dos parâmetros são constantes. No caso, a gente tem uma estatística joint, que é para o conjunto dos coeficientes, e temos estatísticas individuais. O coeficiente joint a gente compara com a primeira linha aqui, os valores críticos da joint. Neste caso, 2,66, ele está aqui nesse extremo menor do que 1%,
portanto a gente rejeita H0, e portanto nós temos aí variâncias maiores que zero, tá certo? Isso é ruim para o nosso modelo, quer dizer que ele não está estável. Do ponto de vista das estatísticas individuais, a gente vê que o mu está com valor aqui entre 1% e 5%, também rejeito H0, e a gente vê que o alfa1, 0,478, também está aqui, rejeito H0 a 5%. Nos dois casos aqui eu consigo rejeitar a 5%. Portanto, a variância é positiva, os nossos parâmetros eles não são estáveis e eu tenho que pensar um modelo onde eu tenha estabilidade desses coeficientes, tá certo? Eles não passaram aí neste caso. Então, a última parte aqui, eu tenho os testes de viés, né, o Sign Bias Test, e aqui, nesse caso, os testes, eles adicionam termos dummies, parâmetros dummies, com dummies, para indicar a presença ou não do viés. Então, a minha H0 é que essas dummies têm parâmetro zero, ou seja, eu não tenho viés. No caso, a nossa probabilidade foi toda acima de 0,05, indicando então que eu não tenho viés em nenhum dos casos aqui. O Goodness of Fit, nós temos um teste aqui para avaliar se a distribuição normal que nós usamos lá na especificação era adequada, e ela foi fortemente rejeitada, todos os valores bem abaixo de 0,05, portanto, rejeitamos a distribuição normal e nós precisamos testar outras especificações. Depois que sair esses ajustes, eu vou mostrar ali daqui a pouco os ajustes, eu posso fazer também o plot. Eu tenho aqui 12 opções de plots que podem sair desse ajuste e onde nós faremos então a análise efetiva do GART que foi estimado. Então a saída do plot, né, se você colocar assim, ó, which igual a all, ele vai dar todos os plots possíveis, daqueles que estão ali no slide anterior, os 12 plots possíveis. Então, a cada um deles você tem um tipo de análise que você vai fazer. Então, por exemplo, a CF das observações, eu vou olhar se está dentro das bandas, a CF das observações quadráticas, isso vai me dar uma ideia dos clusters de volatilidade, tá certo? Da presença da volatilidade. Aqui a CF das observações em módulo, em valor absoluto. Aqui a série com com a banda de confiança, no caso aí, de dois desvios padrões, né? Então aqui eu tenho, né, cross-correlações entre o quadrado e as observações do meu modelo, né? E gráfico para a normalidade dos resíduos, para os resíduos padronizados, para ver se eles estão estacionários, né? Se não tem nenhuma correlação aqui, uma autocorrelação significativa, e assim com isso eu consigo, né? Aqui eu tenho uma ideia do impacto, né? Se vai me dar uma ideia da simetria das respostas, e assim eu tenho as possibilidades de olhar cada um deles. Como aqui ele sai muito pequeno, se você quiser ver um deles ampliado, é só você usar a numeração aqui. Por exemplo, o it igual a 1, ele vai dar esse gráfico aqui bem ampliado. E assim sucessivamente. Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5 até 12, você vai conseguir então ver cada um ampliado. Então aqui eu fiz o 1 para vocês verem. Então ele me mostra a série, os retornos, no caso aqui daquela série da Petrobras, e o desvio padrão aqui estimado, tá certo? Então, no teste para os efeitos ART, a gente rejeitou o H0, de que não tinha efeitos ART, portanto, nós precisamos modelar os efeitos ART. Esse caso aqui foi para um outro exemplo que nós temos aqui para uma série do consumo do varejo, da série do Moretin, que a gente veio trabalhando ela lá no começo dessa playlist. Então, quando a gente trabalhou com o varejo de São Paulo, da série do Moretin, do livro do Moretin Tolói, e nós fizemos lá naquele começo, nós fizemos
decomposição, fizemos suavização exponencial, e aqui nós podemos ver que a série também estava rejeitando e ela mereceria também uma análise por um modelo ART. Bom, dentro do UGART Fit, que nós já abriremos ele daqui a pouco para vocês, dentro do UGART Fit, daquele objeto de ajuste do modelo GART, nós teremos aí vários slots. Então, eu posso ver que, neste caso aqui, eu tenho um objeto chamado Fit ao GART. A gente tem sempre dois slots dentro do UGART Fit. Uma parte é o Fit e outra parte é o Model. O Fit está associado, então, às características do ajuste do modelo. E a parte do Model está mais associada às especificações que foram colocadas para o modelo. Tá certo? Então, com isso a gente consegue ver várias informações que o analista, principalmente aqueles mais acadêmicos, vão ter mais interesse aí dentro dessas várias características. Então, se eu pegar lá o modelo do varejo do Moretin, por exemplo, naquele caso, eu especifiquei aqui um GART 11. Vocês vejam, essa parte da especificação está absolutamente idêntica à do outro lá, que era da Petrobras. Por quê? Porque se você estiver usando a mesma especificação, ele não vai mesmo ter alteração. Alguém poderia falar, mas isso está inadequado. Eu posso ter um ARMA order diferente de um 0. Exato, perfeito. É aí que você vai ter que tomar cuidado para ver as adequações necessárias a cada uma das séries que você estiver ajustando, tá certo? Eu fiz aqui de propósito para mostrar para vocês como é que seria se você simplesmente estivesse ignorando comportamentos específicos da série, o que eu, sinceramente, acho que você deve olhar com mais cuidado, não deve ignorar, tá certo? Então, aqui eu tenho a mesma especificação, eu tenho apenas uma alteração no meu dataset, né? E posso olhar a saída fazendo o show ou o print, como nós sugerimos lá no outro slide. E aqui eu coloco também a expressão para o forecast. Neste caso, o forecast do objeto GART Fit para 24 meses à frente. Neste caso aqui eu estou com uma série mensal. Tá certo? Pedi para plotar o resultado desta previsão e depois a gente pode usar comandos para olhar a acurácia. Neste caso, eu estou fazendo por meio da função my e da função rmse para comparar a previsão com os valores da série originais. Aqui é uma outra especificação, no caso para o modelo eGART. Então, eu tenho aqui uma modificação, o meu variance model agora vai ser o eGART, que é o GART integrado, e como nós falamos antes, eu posso usar isso aqui se eu tiver suspeita de necessidade de averiguar raízes unitárias presentes aí na minha volatilidade. No caso do min model aqui está 2,2, quer dizer, já fiz um outro modelo alterado, né? E neste caso ele não rodou pelo solver padrão e eu mudei para o hybrid, que é um pouquinho mais poderoso, ele vai migrando entre diferentes abordagens para a otimização do modelo, né? Por trás dele ele está rodando uma máxima verossimilhança, um modelo de otimização, e portanto o solver pode ter necessidade de mudar aí alguns métodos para poder ajustar e chegar ao equilíbrio, né? Chegar à solução ótima. Também fizemos aqui a previsão, né? 14 passos à frente, 24 passos à frente, e da mesma forma que o slide anterior, só que agora para o eGART. Neste caso aqui, estamos trabalhando com o modelo FGART. O FGART é o Family GART, ele tem várias possibilidades ali dentro dele,
nós colocamos esse submodel ALGART como um exemplo aqui para vocês. E então, dentro dessa especificação do dataset do consumo do Moretin e o Solver Hybrid, e eu pedi aqui para ele fazer 50 passos à frente aqui para o forecast. Então, é uma outra possibilidade, uma outra especificação para essa série temporal. E podemos aí também trabalhar com limpeza de outliers, fazer outros tipos de análise, né? Nós fizemos a nossa limpeza lá naquela da série da Petrobras, retirando os zeros e os NAs, mas nesse caso aqui o pacote Performance Analytics, ele permite você fazer uma limpeza dos outliers, então ele dá uma suavizada em alguns picos que a gente tinha aqui, né, dentro da série de consumo de São Paulo, aqui do varejo do livro do Moretin Tolói, e são formas de você tentar suavizar o efeito, o impacto dos outliers e com isso conseguir um ajuste melhor. Tenho aqui então algumas alternativas, né? Investigando entre o ART com diferentes lags, diferentes possibilidades. Aqui é um ART 11, 22, 33, 44, 55. E coloquei aqui os vários valores de ACAIC para vocês. E nesse caso eu concluí por um modelo IGART. O IGART saiu melhor do que as outras possibilidades, né? Então nesta situação eu fui depois escolher entre os IGART com diferentes lags qual seria o melhor. Então aqui eu fiz apenas um exemplo com um for, uma rotina iterativa aqui para diferentes valores de P. Eu coloquei o P de 1 a 5 e dentro desse IGART order aqui de 1 a 5, e assim eu fui então alterando as possibilidades do termo AR do GART, do IGART nesse caso, para um modelo 2.2, e assim eu achei diferentes possibilidades de IGART para examinar. Investiguei aqui, achei que pelo ACAIC o melhor modelo foi o IGART 1, foi o que me deu menores valores para ACAIC, também para BIC, para Shibata e para o HANA-Queen, né? Foram os menores valores, foi com o IGART com um lag apenas, tá certo? Poderia fazer o teste também alterando o que, tá certo? Neste caso eu fiz apenas com alterações na parte do AR. Esse site aqui eu indico para vocês, tem vários exemplos do RuGART, tá certo? E recomendo sempre que vocês façam as várias estimações para averiguar qual o modelo que dá um ajuste mais adequado, fazer os testes devidos, olhar todas as saídas, todos os resultados. Bom, por favor aí, se vocês gostaram, quiserem ajudar a gente, se inscreva no canal, tá certo? Que você estará ajudando que nós possamos propagar mais esses materiais que estamos trabalhando. E nós estamos aí na tentativa de colocar mais material aberto em português, com códigos livres em português aí para vocês. Se vocês quiserem nos ajudar, buy me a coffee, ok? Obrigado.